Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos. Uma boa tarde para todos os irmãos, para todos os evangélicos, não evangélicos, há pessoas de qualquer religião, seja ela de qualquer ramificação. Louvado seja Deus, trago uma mensagem importante para todos. Essa mensagem é do Evangelho. Eu vou aqui na minha introdução contar um pouquinho da minha trajetória. Quando eu nasci, no ano de 64, a minha mãe já era da Assembleia de Deus. Então eu fui criado dentro da igreja, escola dominical, escolinha das crianças, e fui crescendo assim. Hoje eu tenho 61 anos. E faz uns 3 anos que eu saí do ministério, Assembleia de Deus. E nesses 3 anos eu não sou mais, porque entreguei a minha credencial, do qual eu pagava para ser obreiro. Essa é a verdade. Pagava para ser obreiro. Tem que pagar a convenção pastoral, tem que pagar a credencial, que é paga também. Então é uma empresa, na verdade, toda a vida foi, e eu tinha travas dos olhos e não compreendia isso. E o que nós aprendemos na igreja é que se você sair da igreja, se desviar, você está desviado. Isso aí é uma coisa criada pelo sistema religioso para te prender, como a igreja católica também fazia no tempo de Martinho Lutero, no século XVIII e XIX. E a gente começa a observar que não é muito diferente. Lá eles vendiam a indulgência, vendiam a salvação, e Lutero bateu de frente contra a igreja. Eles vendiam também, naquela época, louvado seja o nome do Santo Senhor, relíquia, né? Muito bem. Então a gente, na Assembleia de Deus, a gente investe, paga os cursos teológicos com dinheiro nosso, tudo para sustentar o sistema. É uma empresa e acabou. E a gente pensa que lá é a casa de Deus, né? Todo mundo, vamos para a casa de Deus. E esta fala, ela vem do Antigo Testamento, o salmista: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos para Jerusalém. Lá é o templo, lá... Enfim, era dessa forma que se pensava naquela época. Aí a gente atribui este versículo, essa voz do salmista, essa palavra do salmista para os dias de hoje. Isso que nós chamamos de igreja, essa construção, esse prédio, ele pertence a uma igreja, uma constituição, um sistema religioso que tem o CNPJ. Lá é a igreja, que todos os seus membros têm que participar. Mas, na verdade, eu não posso ser uma igreja sozinha, porque o grupo, o corpo de Cristo, que é a igreja, não é as 4 paredes, não é o prédio, não é a catedral, porque isso aí, Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja, é eu e mais outras pessoas, um grupo de pessoas que tem a mesma fé que eu, que é chamado de igreja. Então Jesus vai edificar dele, porque ele é o único Senhor, não existe ninguém maior do que ele. Pastor presidente não é maior do que Jesus, pastor da convenção não é maior do que Jesus. Jesus vai edificar a igreja dele.
Agora, o que que esses homens estão fazendo? Esses homens, eles estão, louvado seja o nome santo do Senhor, escravizando, porque o que Jesus, a hierarquia que Jesus desmanchou, porque os discípulos queriam saber quem era o maior no reino. E Jesus foi lá, chamou a criança e disse: aquele que não for igual a essa criança, inocente, sem malícia, sem maldade, sem engano, vai entrar no reino do céu. Então Jesus acabou com a hierarquia. Apesar da mensagem do apóstolo Paulo lá na carta de Efésios, que fala que ele deu uns para apóstolo, outros para profeta, evangelista, pastores e doutores, a gente começa a observar na igreja primitiva. Igreja primitiva não tinha CNPJ e também não tinha placa, não tinha, era os seguidores do caminho, os seguidores da fé. Da fé em quem? No nosso Senhor Jesus. Muito bem. Então, existia naquela época, a única divisão da igreja naquela época era a discussão entre o judaísmo dos escribas e fariseus e os apóstolos. O próprio Senhor Jesus dizia: ai de ti, ai de vós, escribas e fariseus. Então, a única religião da época que era contra o evangelho de Jesus Cristo era o judaísmo, era o de Moisés, era dos sacerdotes, que receberam de Deus no Antigo Testamento, aleluia, louvado seja Deus, essa responsabilidade de evangelizar o mundo. Mas existia um compromisso. E esse compromisso com Deus, eles falharam. Deus deu para eles a arca, Deus deu para eles o candelabro, Deus deu para eles toda o tabernáculo. Só os homens sagrados, sacerdotes entravam lá. Olha para vocês verem a diferença da igreja hoje. E o que a palavra de Deus dizia? Olha, vocês vão receber o dízimo, que era, louvado seja o nome santo do Senhor, esses dízimos eram cereais, abóbora, milho, enfim, frutos da terra, cenoura, enfim. Então, esse dízimo, quem tinha as suas lavouras, que era um judeu, que era da raça dos israelitas, levava por causa do mandamento 10% do dízimo de tudo, das ovelhas, e entregava na mão do levita. E o levita sacerdote, porque para ser da linhagem sacerdotal tinha que ser da tribo de Levi, eles foram incumbidos de obedecer à lei de Deus. Olha, vocês vão receber o dízimo porque vocês não têm propriedade, vocês não têm terra, e as outras 11 tribos de Israel vai trazer o dízimo até vocês. Pode ser cereais, frutos da terra, pode ser ovelhas, pode ser animais, enfim, vocês vão receber deles os dízimos, ofertas, votos. Mas uma coisa, vocês não esqueçam dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Então, o próprio Deus, na época do Antigo Testamento, já queria que eles, o povo de Israel, que recebeu o sacerdócio por ser levita, vocês começam a observar que no livro de Levíticos
esse cidadão que fosse escolhido para ser levita, ele não podia ter defeito. Ele tinha que ter olhos bons, nariz, boca, mãos, pés, não podia ter ferida. Olha o Antigo Testamento como era. Você tinha que ser uma pessoa perfeita para poder assumir a responsabilidade de ser sacerdote. Mas no Novo Testamento já mudou tudo. Na Nova Aliança já mudou tudo. Mas vamos continuar lá e daqui a pouco eu entro na Nova Aliança. E continuação. Esses cidadãos, eles foram incumbidos de fazer uma obra, louvado seja o nome santo, de missão integral, social, de justiça. Cuida dos pobres, das viúvas e dos órfãos, lá no Antigo Testamento. E eles falharam, eles começaram como os nossos, em aspas, pastores. Eles começam a enriquecer, e a soberba entra. Nós temos visto isso acontecer no nosso país, no Brasil. A igreja mais poderosa é a Assembleia de Deus no Brasil. E os seus pastores estão correndo atrás do dinheiro, como o cão corre atrás do gato. Tá entendendo? Então, eu era proibido de pensar, eu era uma ovelha que estava engordando dentro do abrisco, ou dentro da igreja, a chamada igreja em aspa, esses prédios, essas catedrais, estava inchado, sem cabeça, porque não podia pensar. Não pensa muito aí não, viu? Porque senão você está fora. Se você tiver sabedoria, você está fora. Você tem que obedecer o sistema. Então, eu cheguei lá no meu pastor, em aspa, que meu pastor é Cristo, ele é o único Senhor da minha vida, eu não tenho ninguém mais superior a mim, a não ser a Cristo, aquele que Deus enviou para que eu creia nele. O resto é o resto vem de Constantino para cá. Então o que Jesus fez na cruz do Calvário, o véu se rasgou, eles costuram o véu. Jesus acabou com a hierarquia e eles, depois de Constantino, começaram papa, bispos, arcebispo, e assim vai até chegar nos pequenininhos. E Jesus, o nosso Deus, deixou nós tudo igual. Eu sou só um Deus, e um só Senhor, e um só Espírito. Então, superiores a nós, igreja do Senhor Jesus, só o Senhor Jesus que é superior. Então, tá aí o meu testemunho. Eu cheguei lá, entreguei a credencial, falei, não quero ser mais pastor do Ministério de Perus. Me desligaram, me excluíram. E eu encontro pessoas na rua e eles falam, mas você não vai voltar, mas eu vou voltar com conhecimento que eu adquiri na própria Escritura Sagrada. Eu não posso voltar para lá. E eu estou voltando debaixo do jugo de novo. O jugo é esse, ó. Se você não for dizimista, eu te corto. Se você não cooperar nas igrejas, eu não te dou oportunidade. Se você não tomar ceia, você vai para o inferno. É tudo para fazer uma lavagem cerebral ou escravizar o membro, a membrazia. E quantas vezes eu deixei o meu filho, que vinha de longe, minha filha, deixava eles em casa no domingo e ia para a igreja. Deixei de viver a minha vida com a minha família, com a minha esposa, escravizei muito a minha esposa no ministério e perdi tudo isso, irmão. Isso não volta. E esses pastores que nós, em aspas, eram submissos, estão ricos, cheios dos seus carros nas suas garagens, brigando nos seus ministérios no Pernambuco, no Ceará, em Brasília,
enfim, no Brasil, em São Paulo, em todo lugar, atrás do dinheiro, atrás do dízimo. E o dízimo, como eu disse aqui, era cereais. A pessoa trazia, entregava na mão, como disse o Senhor, do levita, do sacerdote, e ele sabia o que fazer com aquela alimentação na casa do Senhor, que era o templo. Muito bem. Agora eles fizeram um grande milagre. Transformaram o dinheiro em dízimo. E agora você tem que tirar 10% do seu salário e depositar ou fazer o Pix na maquininha. Então, aí você que está aí na igreja, como eu estava, louvado seja o nome do Santo Senhor, sair, como diz lá a Bíblia, que o povo evangélico, eles estão com uma trava tão grande nos olhos que eles não conseguem ver. Eu, Eduardo Almeida, estou denunciando, como Jesus fazia. Jesus dizia: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, denunciando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, denúncia. E se você tem certeza do seu chamado, irmão, você foi chamado mesmo por Deus, tem certeza? Ou você está aí porque a sua mãe mandou, o seu pai te colocou e você não conhece o evangelho ainda? Porque o evangelho é negar-se a si mesmo, né? Aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, é ter o próximo como seu próximo, amai uns aos outros como eu vos amei, mandamento do Senhor. E ele ainda continua dizendo: aquele que obedece a minha palavra, eu compará-lo-ei como aquele que fez a casa sobre a rocha. Agora, se você não obedece à voz do Senhor Jesus, o superior de todos os homens, a sua casa não está sobre a rocha, a qualquer momento ela vai desmoronar. Mas aqueles que não obedecem à minha palavra, eu vou compará-lo como aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Então você vai obedecer a palavra de quem, meu amigo? A palavra de quem, meu amado? Do pastor? Do presbítero? Do evangelista? Que também estão com os olhos tapados? Então esse foi meu testemunho. É por isso, meu irmão, que muitas das vezes você me critica porque eu saí do ministério. Você sabe que eu aí no Ministério Assembleia de Deus eu era pastor. Entreguei minha credencial. Estou com a mesma esposa há 40 anos. Viu, meu irmão? Não sou como muitos aí, não. Viu? Que tá aí dentro da igreja de hoje, na irmãzinha lá, né? Isso aí tem acontecido em todo o ministério. E agora o desespero do ministério é a educação, é a discipulação de obreiros, oferecendo para vocês curso superior de teologia, curso básico de teologia, para poder, louvado seja o nome, prender, escravizar, acorrentar a mente de vocês dentro do sistema da teologia sistemática, que não tem nada de teologia integral, de justiça social. É você estar saindo de dentro da chamada igreja, em aspa, que a igreja é um grupo de pessoas, somos nós, aonde fazemos parte do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo ele explica bem direitinho que o dedo não pode falar que é maior do que a mão. E o braço não pode falar que é maior do que o pé.
porque todos somos um em Cristo, e Ele é o cabeça. Então a cabeça está em cima. Pensamento vem de Cristo. E qual que é o pensamento de Cristo? É que nós obedecemos a sua palavra. E eu não concordei e saí do ministério. Aí teve uma situação de um rapaz muito amigo da gente, que ele tinha um problema dentro da sua casa. E é esse mesmo problema que eu contei para vocês. Quantas vezes a minha família no domingo vinha para casa, meus filhos, meus netos, e eu deixava eles aqui sozinhos. Muitas das vezes a minha esposa não concordava, muitas das vezes a gente discutia, porque eu tinha um ministério. Eu tinha que deixar todo mundo aqui e ir para lá. Você acha que Deus me abençoou em toda essa ignorância, essa burrice que eu estava fazendo, deixando meu lar, a minha família em primeiro lugar, irmão? E eu era um pastor que eu tinha uma trava no olho desse tamanho. Então a ambição é tão grande para ser obreiro, que você paga para ser pastor, você paga para ser evangelista. Eu sou presbítero, eu quero ser evangelista. Paga. O pastor lá já está tramando. Nós vamos fazer aqui, somos uma escola que fazemos obreiro. Então aquele ali já vai para cooperador, já vai pagar X, aquele vai para diácono, aquele vai para o presbítero. E é assim que funciona o ministério. Então se compra. É igual a Igreja Católica na década, né, do século XIX, quando Martim Lutero rompeu com a igreja, né, desde o século XVIII para cá, as verdades vêm sendo jogadas sobre o sistema religioso. Por quê? Porque o sistema religioso não nos trata bem. Nós somos a igreja. Não tem que contratar os coaches para trazer para nós ensinamento. Não tem que contratar esses pastores que não têm compromisso com o evangelho e nem com o rebanho para vir, louvado seja Deus, falar com a gente. Louvado seja Deus, porque eles não têm compromisso com a igreja nem com o evangelho. Eles estão enriquecendo no evangelho. Então tá aí, irmãos, não contei assim tudo do meu ministério. A minha desligação do ministério foi isso, não concordava com muita coisa, eu peguei e resolvi. E esse jovem, ele acabou falecendo, né? Ele faleceu e por um motivo era que ele tinha que vir para a escola dominical, mas a esposa não queria. A esposa queria ir passear. E ele muitas vezes fazia a vontade da igreja e não fazia a vontade da esposa. Aí acabou que aconteceu o que aconteceu. Ele faleceu, aí o pai dele, pastor, falou para mim, meu filho morreu, irmão. Morreu fora dos caminhos. Eu falei, irmão, o que é isso? Falta de sabedoria. A gente não sabe a luta que o irmão passava, a dificuldade que ele passava, mas para o sistema religioso é assim. Você deixou de ir na escola dominical, você deixou de tomar ceia, você deixou de ir na igreja, você deixou crescer uma barba. Eles falam que você está desviado, está cheio de modinha. Mas se ter barba é pecado, por que Deus faz crescer a barba no rosto? Já pensou nisso? Então isso é coisa do homem, é coisa da religião. Isso não é pecado. Muito bem, mas vamos lá. Todos os pastores que vivem toda a sua vida dentro do sistema religioso, ouve isso aí, irmão, são proibidos de pensar ou de questionar. São ou não são? Aí de você, se você pregar a verdade aí, irmão, eles mandam você embora na hora. Então você foi chamado por Deus ou pelo sistema religioso?
Aí Deus disse para Jeremias: converte tu a mim e o povo converterá a vós. Então tá aí, irmão. É como Saulo, até que as escamas caiu dos seus olhos e ele passou a servir o Senhor Jesus, Salvador da nossa alma. Então tá aí, duro é para ti lutar contra os meus agrilhões, a sua rebeldia, não adianta. Então, não adianta lutar contra a vontade do Senhor. E se a vontade do Senhor é que você se converta, sabe quando que essa igreja vai se converter? Quando ela sair para fora, instruída, pegando as pessoas que estão caídas como o samaritano fez, amando o seu próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento com promessa. Isso é evangelho. O resto é Baal, irmão. Louvado seja Deus. Morrer, depois que você aceitou a Cristo, ele fala: todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Jesus que disse, ele é o Senhor por excelência. Não tem mais Senhor, não existe outro Senhor, é só ele, o Senhor Jesus Cristo. O Pai enviou ele, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vamos lá, vamos para mais um texto da palavra de Deus, antes de nós terminar. Que coisa tremenda, né? O que eu acabei de ler aqui do apóstolo Paulo, você vai encontrar no capítulo 9 de Atos, do verso 3 ao 11, né? Muito bem. Então, o que o sistema religioso ele faz, ele monta aí até escola de profetas, para ensinar como que o profeta vai agir no evangelho. Não precisamos disso, isso não é evangelho. Louvado seja Deus. Muito bem. Nós temos também aqueles que são verdadeiramente atalaias. Eles são verdadeiramente atalaias do Senhor. Mas eles não anunciam. É como diz a Bíblia. Eles são cães gulosos, que estão atrás só do dinheiro, né? Eles não são pessoas que foram chamadas por Deus para transmitir a mensagem do Senhor. Eles estão atrás de dinheiro, né? Louvado seja Deus. Só Jesus é o caminho. Ele é maior do que todos eles, todos aqueles que já veio. Olha bem, Jesus disse no capítulo 10 de João: todos aqueles que veio antes de mim são ladrão e salteadores. Mas Jesus está falando isso de quem? Olha bem, ele é maior do que todos. Ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que os anjos, até os anjos que vieram. Ele é maior do que os sacerdotes. E ele é maior do que o templo. E o seu sacrifício supera todo o sacrifício da antiga aliança. E aonde você descobre isso? Eu vou falar para você. Você não leu ainda o livro aos Hebreus? Primeiro capítulo está lá, no versículo 3 em diante. Ele é maior do que todos. Se você leu a carta aos Hebreus, você vai entender quem é o Jesus e o que é o Evangelho. Não precisa mais de sacrifício. O fariseu batia no peito: eu sou melhor do que esse publicano. Não precisa mais desse sacrifício. Jejum, eu jejuo 3 anos, não precisa mais desse jejum. Isso aí é coisa de fariseu, hipócrita. Agora o que precisa
é você fazer o que o samaritano fez, é usar de íntima compaixão daqueles que estão caídos. Ele fez isso. Fez ou não fez? Fez. Então Jesus está mostrando aí que não é da religião que vai vir a misericórdia. É de outro segmento. Não é dessa pessoa que bate continência e bate e volta na igreja, bate e volta na igreja. Bate... Não, não é esse não. É daquele que muitas das vezes não tem religião, irmão. É que Deus se agrada, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Aqui quem está falando é o seu irmão em Cristo, Eduardo Almeida. Abre o olho e divulga essas mensagens. Louvado seja Deus. Denuncia, louvado seja Deus, aquilo que Jesus também denunciou. Ai de ti. Deus abençoa. Fique na paz.